de tecnologia especializada, empreendedor em arte, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele tem internet até no nome. Começou a programar nos tempos do DOS e chegou a dar aula de programação em Basic, Lotus, Clipper e outras linguagens jurássicas. O menino da periferia construiu uma carreira de dar inveja no mundo digital. Quando a internet se popularizou, deixou de escrever códigos e mergulhou nas mídias sociais e no marketing digital. Era tudo mato alto quando criou a primeira rede de blogs do Brasil e começou a ganhar dinheiro com publicidade online. Foi um dos primeiros tuiteiros, trabalhou em grandes empresas de tecnologia, fundou ou participou da criação de 7 startups, presta consultoria para dezenas de empresas em design do futuro, é um palestrante requisitado e professor de diversas faculdades. Nosso entrevistado dessa semana é Ednei Souza, mais conhecido como Internei, um profissional que é sinônimo de internet e conhece como poucos o mundo excitante da tecnologia. Em uma longa conversa, Internei relembrou sua carreira e os primeiros dias da internet, falou sobre o impacto da tecnologia na sociedade, filosofou sobre as grandes tendências e o que o futuro nos reserva. Ressaltou a importância de aprender sempre para sobreviver no mundo digital first. E deixou um recado para quem acha que a tecnologia é o motor da inovação. A tecnologia em si não é disruptiva, mas a experiência que ela proporciona. Confira agora os principais trechos da entrevista. Ednei, como é que você se define? Vou começar pedindo para você fazer um pitch do Ednei Souza, o tempo que você quiser, e claro, já nos contando de onde veio o nickname Internei. Conta essa tua trajetória pra gente. Beleza, vamos lá. Eu vou explicar por que eu virei Internei e depois por que eu ganhei o nickname Internei. Não fui eu que acordei um dia de manhã e falou, vou me chamar Internei. Seria muita pretensão. Então, eu comecei na época do DOS e quando veio o Windows, eu não estava na primeira fila ali do Windows. Meus outros amigos começaram a desenvolver interfaces gráficas. Eu demorei um pouco para começar a escrever ali em Visual Basic, etc. E perdi muitas oportunidades por causa disso, por ter demorado para, como desenvolvedor de software, migrar para uma tecnologia mais nova, né? Eu trabalhava numa software house que a gente já usava modem para outras coisas, a gente conectava com clientes distantes via modem para transmitir atualização de software. Em São Paulo, a gente mandava o motoboy levar um disquete, que naquela época era às vezes mais rápido, levar para o disquete pessoalmente, porque o modem era muito lento. Então a gente já tinha modem, a gente já usava Mirk, aí saiu a internet, a gente começou a usar ali, e eu já comecei a fazer site ali. Em 95 já estava fazendo site, eu comecei a brincar já, porque eu não queria ficar para trás, né? Em 96, eu fui fazer um trabalho, um freela, vamos assim dizer, num escritório, e eu fiz um site para eles, eu criei os e-mails deles, e aí eu fui explicar para eles como é que funcionava, você acredita aqui o domínio, o e-mail você usa aqui, papapá. Depois que eu terminei tudo, uma das pessoas fez um trocadilho, falou, agora a gente está na internet graças ao Internei, né? Fez um trocadilho com o meu nome, falei, achei engraçado, né? Agradeci todo mundo, fui para casa. E aí eu estava acessando, fui entrar num fórum de discussão novo, e os fóruns, eles pediam um username, né? Esse username tinha que ter 8 letras, meu nome tem 5, e nessa hora que eu fui digitar esse novo username, eu pensei assim, cara, Internei tem 8 letras certinho, eu vou usar Internei. E acabou se tornando o meu apelido, de fato, minha marca, né? Porque as pessoas começaram a usar no dia a dia. Quando eu fui abrir uma empresa, abri como Internei, aí registrei marca e tudo daí diante. Então hoje existe um CNPJ, Internei, existe uma marca no INPI, Internei, né? Então foi mais, o comecinho da história, mais ou menos assim. Do nickname ao CNPJ. É isso aí. Já fica aí com o título do seu próximo livro. E me conta uma coisa, como é que o menino de periferia entrou no mundo da programação? Boa pergunta. Eu sempre estudei escola pública. Ali em 89 foi uma escola de cursos livres que ensinava programação básica. A abordagem deles era assim, eles usam nas escolas falar sobre profissões do futuro, né? Tem gente que faz igualzinho até hoje e é eficiente, né? E eu aprendi a programar num Apple IIz, né? Aí em 1989, 6 meses depois que eu estava lá,
o cara ficou olhando lá o programa e falou assim, legal esse programa aí que você copiou da revista. Eu falei assim, eu não copiei isso aqui da revista não, isso aqui eu fiz do zero. Eu falei assim, mentira, vai lá, vai, muda isso aqui, muda aquilo outro. Aí eu abri o quadro, mudava. Ele, caramba, você é bom mesmo, hein, quer dar aula aqui? Eu falei, você tá falando sério? Eu falei, pode começar dia tal, não sei o quê. Cheguei em casa 14 anos, né, falando pra minha mãe que eu ia dar aula na escola de programação. Minha mãe achou que era zoeira. Falei, não, os caras estão tentando dar um golpe pro meu filho, sei lá, vamos ligar lá, vamos ver isso. Mas era real, e eu comecei a dar aula Com 14 anos. Com 14 anos, e aí eles me deram outros cursos de programação lá na escola, né? E aí aprendi DOS, aprendi Clipper, né? Aí com Clipper eu já comecei a criar programas comerciais, aí eu comecei a fazer software para a própria escola, né? Eles me contrataram como professor e programador. Então era software para controle de turma, controle de pagamento dos alunos. É uma época muito louca, assim, parece a época do bit lascado, né? Você mistura o programa feito no computador com o parcelamento em cheque, né? Tudo na mesma era junto, assim. Depois um dos professores de lá, que tinham vários professores, tinha uma software house, estava procurando um aluno, deu lá os pré-requisitos, eu falei, etc. Eu fui trabalhar nessa software house, foi a primeira software house que eu fui trabalhar, né? E daí adiante foi seguir carreira na programação, né? Até a internet me proporcionar os outros caminhos. Eu trabalhei 15 anos com o desenvolvimento de software, mas foi assim que o menino da periferia acabou virando programador. E você lembra da primeira vez que você teve contato com a internet, o primeiro e-mail? Que lembranças que você tem desses primeiros dias navegando na rede? Não tinha um buscador, né? Então você não tinha como pesquisar as coisas na internet se você não soubesse o endereço. Então você comprava revista na banca que dava dicas de sites, né? Eu ouvia muita 89 FM naquela época e eles tinham site. Então, quando eles criaram o site, eles saíram na rádio toda hora falando, a gente também tá na internet. Ele tinha tipo uma listona assim de bandas, você clicava, tinha as letras de música, né? Que naquela época a gente comprava a revista Bis na banca só para ter a letra de música, né? Porque se não tivesse o álbum oficial, porque muita gente não tinha o cassete, né? Eu tinha gravado de uma rádio, tinha gravado de um amigo que tinha o vinil, né? Ainda era época de vinil, o CD não estava muito. O CD estava começando ali, vai. Então, essa coisa de quando eu comecei a perceber que sites tinham conteúdos que normalmente eu ia na biblioteca, né? Eu fui fazer muita pesquisa de escola em biblioteca, né? As pessoas, em vez de ir na biblioteca, vão acessar a internet, em vez de comprar revistas, vão acessar a internet, né? Eu me lembro que até por 95, 6, 7, 8 por ali eu ainda assinava revistas de informática e depois todo esse conteúdo estava online já, né? Então, hoje em dia, às vezes quando eu falo de digitalizar, de automatizar, as pessoas acham que eu odeio papel. O papel durante um bom tempo foi minha única fonte de informação. A questão é que ele foi ficando velho e foi sendo substituído, né? Gradativamente. Então eu tinha essa ideia de que a internet ia tornar todo o conhecimento do mundo acessível, que as pessoas iam se tornar mais cultas, inteligentes, ou mais sábias, até mais acesso à informação, né? Eu só não contava naquela época de que a desinformação ela teria tanto espaço quanto, né, na internet. Então a gente vive uma época de grande caos, na verdade, né? Porque a internet ela transmite dados, né? Esses dados podem estar organizados na forma de conhecimento factual e comprovado, eles podem estar organizados na forma das mais malucas teorias da conspiração. Na minissérie Hackers, lá na Amazon Prime, o episódio que eu participo é falando de fake news, né? Contando como fake news são estruturadas. E até hoje a fórmula não mudou muita coisa, né? Você pega lá uma lista, 10 coisas que não sei quem fez ou perigosas para tal coisa acontecer. Você bota 5, 4, 6 que são reais, que são sabidamente reais, amplamente, e você coloca 4, 5, 6 absurdos ali no meio que as pessoas não sabem, tem preguiça de ir atrás, e aí emplaca. O cara fala, isso aqui eu sei que é verdade. Então, tudo deve ser verdade nessa lista aqui. E assim, qualquer idiota inventa uma fake news, não há nenhum tipo de genialidade mais hoje em dia, né? Mas é uma deturpação do que a internet poderia ter sido, né? A internet mudou, ela tornou o conhecimento acessível. Eu vejo as crianças hoje têm... o pessoal acha que as crianças ficaram superdotadas, né, na próxima geração. Mas a questão é que elas têm acesso a conhecimento que a gente não tinha, têm acesso a informação que a gente não tinha, né? E acabavam desenvolvendo alguns conceitos e raciocínios muito antes do que a gente desenvolveu, porque a gente recebia informação numa velocidade muito menor, né?
Então a internet sim mudou a vida das pessoas, o mercado de trabalho, mas não de uma forma tão bonita e polianesca como eu imaginava lá nos idos de 95, 96. Mas talvez foi com o nascimento da internet que a sua carreira abriu uma grande janela para você não ser só, vamos dizer, super aspas, né? Só um programador, mas você se tornou um empreendedor, professor você já era, mas você se tornou um empreendedor, você se tornou um influenciador. Como é que a internet impactou a tua carreira, particularmente? Então, foi um pouco curioso, porque assim, eu não segui a carreira de desenvolvedor de internet, que foi uma trajetória meio natural ali para muita gente que trabalhava comigo, porque a minha carreira de desenvolvedor de softwares corporativos, ela estava já muito bem estruturada quando a internet chegou, né? Eu estava numa software house onde eu já tinha desenvolvido aplicativos inteiros de empresariais, né? Já tinha desenvolvido um software inteiro de escrita fiscal, de ativo imobilizado, de livro de apuração do lucro real, de imposto de renda à pessoa jurídica. Eu fui trabalhar na época era Microsiga, hoje é TOTUS, né? Eu estava indo muito bem, eu era um analista de sistemas sênior na Microsiga, né? Então eu não precisava desenvolver site ou desenvolver aplicativos web que na época pagavam menos para fazer, né? Mas eu estava com aquele compromisso ainda lá atrás de ficar up to date com as tecnologias. Então eu continuava no meu tempo livre escrevendo código ali, HTML, CSS, depois comecei a mexer com PHP, MySQL, etc. E a primeira vez quando eu fiz um site próprio, eu coloquei meu currículo no site, mostrei para um amigo, assim, mas você está procurando emprego? Eu falei, não, estou procurando emprego não, tô bem. Eu falei assim, então coloca outra coisa aí, ué, em vez de currículo, colocar o quê? Eles falaram assim, então, olha, essas coisas que a gente pergunta para você toda hora, que você está ocupado, não consegue responder, não pode, demora para te encontrar, coloca lá suas perguntas, as respostas que todo mundo faz para você, aí quando a gente tiver alguma dúvida, a gente olha primeiro no seu site. Se não tiver lá, a gente te pergunta. Eu pensei, caramba, que fantástico. É um site para meus amigos me encherem menos o saco. Adorei a ideia. Né? Então eu comecei a colocar tudo lá, tudo que me perguntava eu tacava lá. Então era um site que ensinava a instalar antivírus, instalar backup, instalar isso aqui, sites legais que tinham para você olhar na internet, sei lá, previsão de tempo. A primeira versão dos meus sites era no GeoCities, né? Era geocities.com/Silicon Valley/Way/3255. Usando esse internet CJB.net, por trás sempre tinha um site gratuito ali que eu estava usando. Como eu criei o site na época pré-Google, ele viralizou muito boca a boca, muitos acessos logo ainda no começo da internet. Quando começou o Google, o que aconteceu? O principal fator de ranqueamento do Google lá na origem dele era o PageRank, era a quantidade de links que você tinha, a qualidade desses links, né? Eu tinha link espalhado por toda a internet, eu tinha link pra caralho, muito link. Então, meu site era primeiro resultado em um monte de buscas que se fazia em língua portuguesa. Né? E aí eu entrava no servidor gratuito, eles me expulsavam por excesso de tráfego. Né? E aí eu tive que pagar um servidor. Isso aí foi ali por 2002, eu paguei um servidor dedicado. Eu acho que era $400, era $400. Por meu salário era muita coisa, né? E aí eu falei assim, bem, eu tenho que arranjar algum jeito de ganhar dinheiro com esse site aí, senão não faz sentido eu continuar. E eu comecei a ver como ganhar dinheiro com o site, eu achei ali uns programas de afiliados, banners, coloquei lá algumas coisas. Como tinha muito tráfego, eu tive muitos cliques, eu tive muitas vendas, muitas comissões e tudo mais. Em 2 meses eu estava ganhando $400 com o site. E eu falei assim, caramba, eu tirei $400 assim, 2 meses eu criei uma fonte extra de renda, eu preciso estudar melhor isso aí, acho que tem umas oportunidades boas aí. Resumindo, ali quando chega para 2004, eu já ganho mais dinheiro com anúncios no meu site do que como gerente de sistemas. E a 2005 eu peço demissão do meu emprego como gerente de sistemas para trabalhar só com site, mas muito mais voltado ali para publicidade. Apesar de ainda ser o cara que escrevia todo o código por trás do site, minha receita vinha muito de publicidade, né? Então eu acabei virando um publisher ao invés de um developer, né?
dos caminhos aí, das escolhas que eu fui fazendo, né? E aí o primeiro empreendimento foi um portal de blogs. Eu ganhava dinheiro com o meu blog, eu pensei, se eu trouxer um monte de blogs e aplicar tudo isso nesses blogs, eu vou ganhar muito mais dinheiro e essas pessoas que não estão ganhando dinheiro vão ganhar dinheiro também. Tinha um PageRank altíssimo no Google, então eu não queria abandonar o domínio internet, né? Então a gente aproveitou internet/blog, internet.net/blogs, né? E os blogs ficavam hospedados ali. Chegou a ter mais de 40 blogs simultaneamente, né? Passou acho que mais de 60 blogs diferentes lá, alguns entravam e saíam. Alguns ganharam um bom dinheiro ali, alguns ganharam alguns trocados, mal deu para pagar uma cerveja, né? Ele apareceu entre os 50 sites ali mais acessados do Brasil, eu acho que chegou a aparecer entre os 10 até mais acessados, se eu não me engano. Eu sei que eu saí com um pouco, apareceu o IG batendo na minha porta e falou, a gente queria fazer uma parceria com você, te paga tanto, mas divide de publicidade, mas você tem que assinar uma carta para o Ibope dizendo que todo o tráfego que você recebe, ele conta para o IG, né, no ranking dos portais, né? O UOL era o primeiro lugar, o segundo era Terra, o terceiro era IG. No mês que eu entrei para o IG passou o Terra. Eu era muito ingênuo ainda, né? Era meu primeiro empreendimento, né? Não tinha bem, estava felizão já que estava ganhando bem pra caramba. Mas enfim, eu mantinha ainda a receita de publicidade, que era muito boa, tinha mais esse dinheiro do IG, e aí eu comecei a vender banner no site, né? O mercado naquela época estava muito viciado em só banner, e eu pensei, cara, tem um monte de outras coisas que dá para fazer, né? Quando eu procurei aí muitas dessas soluções para ganhar dinheiro, eu fui muitos providers fora que trabalhavam já com links de afiliado, com reviews, recomendações, já tinha, não se chamava desse nome, mas já tinha a figura do influenciador, né? Então você vai lá fazer um review de tecnologia, colocava um link para as pessoas poderem comprar os equipamentos que você fez um review positivo, né? Impressora, máquina digital, etc, né? E eu, mais alguns amigos meus ali que eram fundadores do Internet Blog, né? Internet Blogs, eu discuti com outros amigos a ideia, né? O Nagak, o Ian Black, o Marmota, que é o André Rosa, né? O apelido dele era Marmota, e a gente criou Internet Blogs. Aí depois a gente voltei nesse mesmo público, o Ian e o Nagak, na verdade, foram eles que me chamaram, né? O pessoal entrou em contato primeiro, não sei se foi com o Ian ou com o Nagak, falei, cara, tem uma oportunidade aqui da gente fazer um job para uma agência que eles querem lançar uma câmera digital e trazer personalidades da internet para produzir conteúdo, falar sobre a câmera, né? Então a gente fez a primeira ação que eu considero a primeira ação com influenciadores no Brasil, aquilo ali, né? Foi uma criação... Com a Sony, provavelmente. Foi para a LG. LG. Porque as câmeras digitais, as primeiras eram LG. Isso. Era a LG, era um celular / câmera digital. Então você podia falar nele, você podia tirar fotos, podia filmar, e aí a gente trouxe gente que tinha perfil no Videolog, que na época tinha mais visibilidade aqui do que o YouTube, porque o Videolog era uma plataforma de vídeos brasileira que nasceu antes do YouTube, né? Mas o YouTube ficou mais famoso, acabou matando o Videolog. Mas se os venture capitalists tivessem olhado para o Brasil, tinham encontrado um YouTube antes do próprio YouTube, né? A gente fez essa campanha, então tinha gente que era de vídeo, tinha gente que era de foto, tinha bastante seguidor lá no Flickr, tinha gente que tinha muito seguidor no Twitter, tinha gente que tinha muito seguidor no blog, então a gente chamou blogueiros, twitteiros, fliqueiros e videologueiros para participar da ação, né? E foi daí que a gente começou a falar de mídias sociais. Não foi, obviamente, a gente criou esse termo no Brasil, mas foi primeiro a começar a usar isso profissionalmente. Falei assim, como é que o pessoal chama lá fora quando chama essa galera toda? O pessoal fala que é ação de social media, né? Então vamos falar de mídias sociais. Então a gente é uma ação de mídias sociais, influenciadores em mídias sociais, né? A gente combinava o fato da competência com a audiência, né? Porque eles sabiam tirar foto bem, sabiam gravar bem, sabiam escrever bem, né? Então não era só a audiência ali, era a especialidade, a competência de cada um, né? E aí essa ação chamou a atenção. Uma empresa de relações públicas era a RMA, que hoje é RPMA, que ela se fundiu com outra agência. Eles fizeram uma joint venture com a gente e a gente lançou a agência Pólvora. Esse foi o segundo empreendimento. Ou seja, sua carreira, sua faceta, sua carreira empreendedora aconteceu meio que por acaso, né? Fazendo essa transição da programação para o mundo do conteúdo e da publicidade.
E aí você fundou 7 startups, é isso? Eu participei do time inicial, ou fui founder, de fato, de 7 startups diferentes, né? Teve a Internet Blogs, que eu considero a minha primeira startup, fui founder, de fato. A Pólvora, fui founder, de fato. A Blog Content, fui founder, de fato. Bubox, aí eu participei do time inicial, eles já tinham começado, eu entrei como advisor, né? 2008, estava no comecinho ainda, então ainda fiz parte do time, eles não tinham audiência e tudo mais, eu conto aí, fiz parte do time inicial. Depois da Bubox, teve a 00K, que me trouxeram o plano de negócios na mão, e falaram assim, o que você acha? Eu falei assim, eu acho que podia ser feito várias outras coisas aqui. E aí o cara implementou e falou assim, pô, como você me deu a maior parte dessas ideias, boa parte dessas ideias aqui, eu vou te dar um percentual aqui, então estava ali fui co-founder ali também. Teve a Digital House, que eu participei do time inicial aqui no Brasil, e depois tem a Sigma Geek, que eu comecei como advisor, eu fui business developer, né? Eu voltei como advisor também, então eu estava ali no lançamento, ali sou cofundador também. Bom, você está aí acompanhando a cozinha da indústria digital da internet, do mercado de tecnologia há mais de 3 décadas, já entrou aí na 4ª década. Quais você avalia que foram as grandes invenções, as grandes tecnologias que causaram maior impacto na sociedade nesses 30 anos? É um pouco complicado porque essas coisas acontecem de forma progressiva, né? Porque assim, a internet inegavelmente ela foi um grande impacto. Agora foi um grande impacto quando ela surgiu, ela foi um grande impacto quando ela se tornou comercial, né? Para ela se tornar um grande impacto de fato na vida das pessoas, a internet ela precisou esperar pelo smartphone, né? E pela banda larga, né? Então, quando a gente fala que a internet mudou a vida das pessoas, a gente meio que coloca o smartphone, a web 2.0, que é os aplicativos mais amigáveis que você pode criar conteúdo, né? Mas, no fundo, são tecnologias inseparadas, né? Que elas vão ser combinadas em algum ponto para criar, de fato, uma transição mais agressiva. A gente vê fontes de energia renováveis, né? Que são geradas com menos custo energético, mais facilmente, são armazenadas de forma mais miniaturizada, com maior capacidade. Aí a gente vê transição de algumas coisas indo para fontes, para usar essas fontes energéticas, né? Uma hora a gente vai ter uma combinação aí de, por exemplo, mobilidade com fontes energéticas, e a gente vai se locomover de formas diferentes, né? Quando você pega delivery, mudou o hábito das pessoas absurdamente, né? Com o delivery se tornou mais acessível. O delivery é novidade? Não, você ligava para o telefone, mas ter ali no aplicativo, né? Você tem um monte de opções, né? Para poder contratar um monte de serviços diferentes, né? Mudou a forma como as pessoas fazem negócios, né? Você ter qualidade de vídeo, né? Para poder falar com as pessoas à distância, mudou as relações humanas, pelo menos as profissionais, né? A pessoa fala, mas ninguém vai se encontrar, meu amigo. As pessoas vão se encontrar para desenvolver relacionamento pessoal, né? Eu não quero, não precisa se encontrar, né, com absolutamente todo mundo, né? E facilita também a questão de deslocamento e tudo mais. A gente tem a pandemia, que foi um grande impulsionador das tecnologias, né? Então tem um gap grande, né, entre a tecnologia surge, a tecnologia se torna comercial, a tecnologia se torna acessível, e a tecnologia de fato faz uma transformação agressiva da sociedade, né? É uma coisa fluida ao longo do tempo, né? Daqui a pouco, sei lá, a gente vai estar usando combustível à base de hidrogênio, as pessoas vão falar, os primeiros experimentos com combustível à base de hidrogênio foram na década de... Né? Já existe hoje o carro voador. Tem um monte de carro voador aí fora? Não tem, né? Mas eu vejo que em termos de energia, em termos de mobilidade, em termos de saúde, a gente tem grandes transformações em curso. No passado, a gente é muito relacionado a acesso e produção de conhecimento, né? E nesse meio tempo, a gente tem todas as práticas de negócio, né? Que elas mudaram o jeito das empresas. As startups, economia criativa, mudou a forma de fazer negócios, desenvolveu novos conceitos, aí, novas formas de definir metas, novas formas de aferir lucro, novas formas de vender, novas formas de interagir com o consumidor, né? E a gente está vivendo a era da experiência, né? Onde muita coisa é comoditizada. Você quer hoje determinados serviços, você acha 20, 30 fornecedores.
um preço muito parecido. Você escolhe como? Você escolhe pela experiência. O que vai me proporcionar experiência melhor, né? O que o Mercado Livre é o maior e-commerce da América Latina, né? Que é o aplicativo mais avançado tecnologicamente? De jeito nenhum. Mas é o que proporciona a melhor experiência, né? Vamos falar que tecnologia é feita de pessoas para pessoas, né? E aí a gente tem que entender esse fator humano, né? Então a gente tem gente criando muita tecnologia foda, já disponível, mas a gente precisa que isso se transforme em experiência. Então, entre essa tecnologia surgir e se transformar numa experiência, tem um hiato muito grande, né? E aí eu acho que reside as maiores oportunidades, né? Se olhar como eu transformo essa tecnologia, que parece incrível, em experiência, né? Quando você consegue fazer isso, é que surgem as grandes inovadoras empresas aí. Se o ser humano não conseguir não acabar com o planeta, né? Onde você acha que a gente pode chegar do ponto de vista? Você acredita que a gente vai ter pessoas vivendo 150, 200 anos? Isso é uma possibilidade, será? É bem possível, e eu acho que até sem recorrer a órgãos artificiais e um monte de coisas que tem sido dita aí, porque eu acho que tem coisas meio básicas em termos de saúde que não se fazia em função de tecnologia, né? Por exemplo, hoje existe uma inteligência artificial que consegue distinguir a etnia do indivíduo, se ele é branco ou se ele é negro, olhando uma radiografia de pulmão. Nossa. Agora é o seguinte, pergunta para os médicos da onde, como que ele vê essa informação. Ninguém sabe. E aí, isso você dá uma direção para o algoritmo de onde procurar, né, e como organizar. Mas você não sabe exatamente onde ele encontrou e como ele organizou. Ele criou um modelo. E quando você aplica aquela radiografia naquele modelo, aquele modelo está separando em etnia. Falou assim, olha, a gente da população que a gente olha radiografia de pessoas brancas e pessoas negras, a gente encontrou uma diferença. Onde está essa diferença? E a gente não sabe que diferença é essa. Quer dizer, tem dado que a gente não sabe nem interpretar ainda. Mas eu não estou dizendo que é um negócio tão incrível que só uma inteligência artificial pode olhar. Eu estou dizendo que, na verdade, o indivíduo humano nunca olhou para aquilo ali. Né? A gente tem, hoje em dia, a gente tem algoritmos que tratam pessoas negras e pessoas brancas de forma diferente, baseado em assumptions que hoje são absurdos. A pessoa negra é mais tolerante à dor, então nesse cálculo aqui desse coeficiente eu vou dizer que eu vou calcular diferente, né? Ela tem mais massa. Ele foi submetido à dor, né? Foi submetido a experiências físicas, e aí o recorte da população submetido a isso tinha isso, não significa que é um indivíduo completamente distinto, né? Inclusive usa isso para perpetuar preconceito, né? E mulher também. Você pega, quando você pega a imensa maioria da população da mulher está restrita ao trabalho doméstico, ela vai desenvolver características. Se você pegasse uma população de homens e colocasse no trabalho doméstico, também ia desenvolver. Então, está associado ao trabalho doméstico, não está associado à biologia, às vezes, da mulher em si. Óbvio que a mulher tem diferenças biológicas, mas né, tem coisas que não são biológicas, né? Eu vou de um médico para outro, né? Eu vou trocando de acordo com o plano, infelizmente não tenho orçamento para manter os meus médicos preferidos durante décadas a fio junto comigo. E o que acontece no meu prontuário? Está espalhado entre 300 médicos aí. Cada médico novo começa a me ler do zero. Você imagina se todos os meus dados eles estão digitalizados, armazenados, organizados desde que eu nasci, né, passando por diversos modelos e algoritmos, identificando coisas que não se identificava antes, e eu puder ter toda a prevenção desde o meu nascimento até hoje, quantas coisas eu não vou evitar? E isso naturalmente vai me tornar muito mais longevo, né? Se a gente entrar então na questão de edição genética, se entrar na questão de órgãos artificiais, né, aí a gente que não são ficção científica, né? Aí a gente está falando de gente viver talvez 2 séculos até, né? E aí a gente tem outro problema que é como é que vão ser as relações humanas, né? Nessa nova realidade, né? Nossa economia comporta tantas pessoas ativas durante tanto tempo, um modelo de que eu vou conseguir bancar uma aposentadoria para você até a sua morte. Até a sua morte era um teto, né? Até a sua morte o teto está indo lá para cima. Esses modelos econômicos não comportam, né? Então a sociedade tem que se reorganizar do ponto de vista econômico, tem que se reorganizar do ponto de vista social. Como é que você vê e interage e inclui uma pessoa mais velha que ela não tem a mesma idade do seu bisavô que você conheceu lá
né, talvez até com demência, né, e tinha uma visão dessa pessoa nessa idade completamente incapaz, tá ali lúcido e forte, né? Como é que a gente vai lidar com essas pessoas? Como é que a gente vai... a gente, sociologicamente, a gente não tem etiqueta para lidar com isso. Economicamente, a gente não tem estrutura para manter isso. Psicologicamente, a gente não está preparado para a ideia de que a gente vai ficar mais de um século ativo trabalhando. Muita gente pensa, quando eu tiver tantos anos eu vou parar. Isso pode ser uma ilusão muito grande para muita gente hoje. Como é que as pessoas vão lidar psicologicamente quando você achar que você já vou trabalhar mais tantos anos e parei, e na verdade você vai trabalhar mais um absurdo de década? Será que as pessoas querem viver tanto assim? A gente consegue tratar muito melhor as pessoas e aumentar essa longevidade de uma forma absurda. Hoje a gente nem entende por que algumas pessoas vivem há mais de 100 anos. É um monte de chute, um monte de guesses. Assim como existe sabedoria no pajé hoje, existe sabedoria no médico hoje, mas daqui a um século no futuro, o médico hoje vai parecer o que parece um pajé pra gente, né? Os remédios vão parecer beberagens de ervas, né? E, de novo, as beberagens com ervas funcionam, os remédios de hoje funcionam, mas isso daqui a um século vai parecer tecnologia pré-histórica, né, quase. Nós somos mais contemporâneos, a gente fala de inteligência artificial, sei lá, desde Blade Runner ou antes, né? Mas era realmente filme de ficção para a nossa geração. E hoje a gente vê, pelo menos, acho que até de uma forma mais recente, de uns poucos anos para cá, você começa a ver aplicações de inteligência artificial, aplicações na prática, né? E, bom, e um dos temas do momento é o ChatGPT. Que impacto que você acha que o ChatGPT pode trazer para a sociedade? Dentro disso, vai acabar com empregos? Como é que você enxerga esse tipo de tecnologia? Eu não vejo o ChatGPT acabando com empregos hoje, mas seguramente ele diminui as oportunidades no sentido que elas vão ficar menos acessíveis porque a barra vai subir. O que você espera de um redator, de um copywriter hoje, e o que as empresas vão esperar de um redator, de um copywriter daqui a 2, 3 meses, que o ChatGPT está explodindo, né? Vai ser completamente diferente. O ChatGPT, da forma como ele está, ele não substitui, né, os profissionais, mas ele eleva a barra. Um profissional que não usar o ChatGPT nos próximos meses, ele vai começar a ser mal avaliado quando comparado com os profissionais com a mesma formação, experiência que ele, que estão usando o ChatGPT. Porque assim, eu tenho um repertório gigantesco, mas a nossa capacidade enquanto seres humanos, né? Todo mundo tem um repertório gigantesco, mas a nossa capacidade enquanto seres humanos de acessar esse repertório, ela é relativamente limitada. A gente tem que fazer muito esforço, fazer brainstorm, conexões para resgatar as coisas. Você vai lá no ChatGPT e fala assim, me dê 20 ideias de títulos para eu colocar numa newsletter sobre papapá, que vai ser distribuída para um público assim, 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 que vai ser enviada de um especialista de marketing digital, parará, parará. Você dá todos os drivers ali, todos os detalhes do prompt, né, do comando para ele vai trazer 20 ideias. Essas 20 ideias, 10 ideias, você vai falar assim, não, que besteira, né? ChatGPT, isso é meio louco, né? Das outras 10, tem umas 3 que você fala assim, essas aqui podiam ser melhoradas. Tem outras 2 que você vai falar assim, caralho, que foda essas aqui, hein? E assim, não é que você não teria aquela ideia, mas você talvez ia ter que fazer um brainstorm gigante, você talvez ia ter que estar assistindo um filme, fazer uma conexão muito louca para ver aquilo ali vem cuspido na sua tela em 2, 3, 4, 5 minutos, né? Aí você fala, pega esse título aqui e desenvolve 3 ou 5 alternativas de subtítulos para mim, né? Dando ênfase em alguma dessas questões aqui. E aí você olha e fala assim, pô, esse subtítulo aqui tá muito bom, vou trocar 2, 3 letrinhas aqui, 2, 3 palavras aqui, vou trocar a ordem, a vírgula para lá e para cá, ponto, ficou bom já. Quer dizer, então aquele profissional que ia gastar 4, 5 horas para fazer um texto bom, se ele usar o ChatGPT, ele gasta 2 horas ou 1 para fazer um texto muito bom. E olha só, ele que pilotou, ele que deu os comandos, ele que escolheu, mas as opções vieram muito rápido para ele escolher. Sabe? E o cara que não está usando o ChatGPT, ou ele está demorando muito,
ou ele está entregando algo inferior ao aquele cara que usou. E aí você pega isso que eu falei para criar o texto da newsletter, e você pega para criar os textos jornalísticos, para criar texto de blog, para criar artigo de revista científica, para criar anúncio, para criar os títulos, descrições do anúncio quando você busca lá no Google. Inclusive você pode pedir para o ChatGPT o seguinte, criar os call to actions, né, baseados em determinados drivers de decisão, e aí sugerir como deveriam ser os anúncios, e depois você pede para ele, pega esse anúncio agora e descreva como que eu deveria pedir para o DAWE criar as imagens para esses anúncios. Aí você copia e cola no DAWE, ele já faz um negócio, ele faz um esboço. Não é um negócio muito bom ainda para você pegar e colar lá, mas você pega aquilo ali, coloca num storyboard, manda para o designer e fala, eu preciso que você faça anúncios assim. Então ele já vai chegar super pautado. O tempo que demorou para você fazer o briefing para o designer criar os anúncios foi reduzido de um dia inteiro para poucos minutos. E aquele designer que ia receber briefings confusos, ele recebeu briefings mais precisos, e ele vai fazer coisas mais eficientes em menos tempo também. E vai te entregar mais rápido com menos refações. Olha a velocidade que todos esses profissionais envolvidos no processo começaram a trabalhar. Aí você pega uma empresa que deixou todo mundo usar ChatGPT e manteve as pessoas lá, e outra que não está usando ChatGPT, e outra que decidiu mandar as pessoas embora porque está usando ChatGPT. Aquela que está mandando as pessoas embora, ela vai estar desenvolvendo boas coisas num tempo bom, mas uma qualidade questionável porque ela não tem bons profissionais para fazer essas validações e correções e ajustes. Mas talvez ela ainda esteja melhor que aquela que não está usando nada do ChatGPT. E aquela que mantém os bons profissionais com o ChatGPT, que deu licença para cada um usar o modo turbo, ela vai ter resultados, os anúncios vão gerar muito mais visitações, muito mais cliques, muito mais conversões. Essa empresa vai proporcionar uma experiência melhor, porque a experiência começa do anúncio. Você vê um anúncio feio, você fala, não vou estudar, não vou trabalhar aqui, não vou comprar aqui. Você vê um anúncio foda, você fala, você tem vontade de comprar, você fala, caralho, olha que da hora essa empresa. Irreais, coisas falsas, né? Pede para o ChatGPT te sugerir 10 livros, com título, autor, ISBN e o link para você comprar. Ele faz a lista. Você clica, metade dos links não funciona. 60% a 70% dos ISBNs são falsos, ou não existem ou são de outros livros. Alguns títulos existem, metade dos títulos mais ou menos, da outra metade, ou o título foi inventado, ou existe, mas não é daquele autor. Então, se você pegar essa lista de 10 livros recomendados e publicar, as pessoas vão clicar e falar assim, pô, mas esse aqui não está levando para lugar nenhum, esse aqui não existe, esse aqui está falso, e aquela empresa vai perder credibilidade, né? Como todo sistema de inteligência artificial, é preciso saber fazer as perguntas certas. E é preciso ter conhecimento suficiente para avaliar se as respostas estão corretas. Né? Exato. Então, não substitui o ser humano, porque se você não souber como perguntar, você não vai obter respostas. E ao obter respostas, você precisa checar. Né? Então, quer dizer, o jornalismo não vai acabar, os redatores, os criativos não vão acabar, não vão morrer, mas você trouxe um exemplo claro também de como uma empresa pode, na prática, utilizar como uma nova ferramenta. Né? E é preciso entender que assim, esse é o cenário hoje. Vai sair o GPT Model 4.0. Eu não sei qual vai ser a acurácia né, dos conteúdos gerados pelo ChatGPT quando ele estiver usando o modelo 4.0. Pode ser que aí a gente entre numa versão mais apocalíptica de tudo isso que eu acabei de falar. Só que se até lá essas pessoas desenvolverem melhor essas competências de pilotar o ChatGPT, isso vai continuar sendo uma necessidade, porque ele não tem a capacidade de criar, né, do éter as coisas, né? Então, talvez os criativos de hoje, os bons criativos, sejam os melhores pilotos de ChatGPT daqui a pouco, né? E tenha espaço para menos criativo, porque a produtividade desses criativos vai aumentar. Né? E aí a gente já começa a entrar no cenário onde a gente está falando de empregos desaparecendo efetivamente. Agora, é importante, na minha opinião, usar o ChatGPT agora, desenvolver essas competências agora e estar preparado para esses avanços que pode acontecer ali virando a esquina. Né? É um pouco impreciso dizer quando o ChatGPT, o GPT 4.0 efetivamente vai sair e quais vai ser as capacidades dele, mas tudo indica que a gente está caminhando para uma inteligência artificial que tem uma capacidade criativa
muito mais avançada, né? Isso que a gente está vendo talvez seja a pré-história dos conteúdos criados por inteligência artificial. E, bom, outra tecnologia do momento é o metaverso. Vai ser uma modinha passageira como foi o Second Life, ou esse negócio vai acontecer de verdade? Já está acontecendo? Qual que é a tua percepção? Ele já está acontecendo, mas ele não é o grande hype que o Mark Zuckerberg quis que fosse, né, para antecipar tudo isso. O tempo de usuários ativos do Facebook caiu assustadoramente, então ele botou lá, vamos tentar antecipar essa tecnologia, né, botando hype nela, tentando popularizar os óculos, só que o óculos ainda assim não é acessível para uma população tão grande, de forma que ele vai ser uma disrupção social, como foi o iPhone. O iPhone, a pirataria ajudou a Microsoft muito a se tornar um padrão, né? A pirataria nos clones de iPhone ajudaram o iPhone a se tornar um padrão, né? Mas a gente não tem isso acontecendo com óculos de realidade virtual, né? Não está em toda a casa. Minha mãe não está nem pensando em ter um óculos de realidade virtual. E as aplicações ainda estão, de certa forma, limitadas por falta de desenvolvimento que requer expertise, né? Educação. Em educação ele já é disruptivo. Quando você pega grandes empresas, indústrias, por exemplo, o treinamento em máquinas pesadas, ele é feito em ambientes de realidade virtual. Imagina o currículo das escolas, todo o currículo de história, você ter aulas imersivas onde você vive a experiência 3D interativa numa época da história. Mas aí a gente está falando de criar uma experiência interativa 3D que represente aquela época da história, é um custo gigantesco, e para isso ser acessível, a gente tem que falar de uma adoção em escala global, e a gente tem que falar de todas as crianças terem acesso a óculos de realidade virtual. Então tem aplicações fantásticas em moda, né? Você experimentar as coisas no mundo virtual, em turismo, você conhecer lugares virtualmente antes de visitar, em educação, você treinar as pessoas em cenários imersivos, né? Além do que já é feito de educação, hoje em faculdade de medicina você treina lá no corpo 3D também, então tem muita coisa já legal em educação acontecendo em metaverso, mas podia ir além. Então tem algumas indústrias de entretenimento, de experiências, que elas vão se beneficiar absurdamente, elas vão ser transformadas pela ideia do metaverso, mas é mais de uma daquela história de que a tecnologia já existe, a tecnologia já tem esse impacto, mas ela não está amplamente distribuída. Então a gente vai ver o grande disrupção social mesmo um pouco mais para frente. Aí é uma janela de tempo que otimista a gente está falando de 5 anos, mais realista a gente talvez esteja falando de 10, o que não é um time frame muito confortável para o Mark Zuckerberg sair da crise que ele está, né? Metaverso tem que ser olhado por uma série de empresas de uma forma diferente de como está sendo olhado hoje, somente pelo marketing, muitas vezes. Assim como outras tecnologias da Web3, né, internet. Sim, O que você pode trazer para a gente sobre Web3? Eu acho que tem um potencial gigantesco em criptoativos, né? Tokenização de ativos, quando você fala de, não necessariamente só NFT, mas qualquer ativo que seja convertido num token, né? Por exemplo, você pode ter todo o registro de imóveis o registro de imóveis em si ser um token. Né? Não precisa ser necessariamente, não precisamos chamar de NFT, não precisa ser NFT, mas ser um token numa blockchain que tem um respaldo governamental, vamos assim dizer. A gente tem uma questão aí do NFT, de NFT muitas vezes é um token de algo que não existe fisicamente. Então, essas artes digitais, esses objetos digitais, essas propriedades digitais, elas precisavam de uma forma de ser registrada de forma eficiente digitalmente. O NFT veio para isso. Agora, você também tem tokenização né, que pode ser NFT ou não, de ativos físicos, como exemplo imobiliário. Então, além de facilitar o registro, porque hoje quando você precisa recuperar um registro de imóvel, um registro de um carro, seu registro de nascimento, você pode ter um token de si mesmo, né? É um parto burocrático, além de simplificar esse processo, né? Eu não vou investir no imóvel, eu posso comprar frações de um token, né? E no smart contract, onde esse token foi registrado, automaticamente eu recebo quando transações acontecem relacionadas àquela propriedade do token. E se eu transmitir a propriedade, eu consigo dar uma previsibilidade de ganho, né, liquidez muito mais interessante para quem está vendendo. Né? Então você começa a transformar tudo em shares de ações, né?
que são regidas por smart contracts, né? Que não precisa necessariamente surgir um monte de B3 aí para lidar com essas coisas, né? Então você pode ter um cantor que um cantor famoso, que ele não quer mais viver de gravadora, e cada vez que ele lança uma música, ele oferece shares dessa música para os seus fãs. E você compra uma música, compra uma parte da música, e aí tudo que ela render nas plataformas de streaming, YouTube lá, todo mundo que comprou share daquilo vai recebendo. Né? Então, ele consegue fazer um financiamento de uma turnê, por exemplo, e vender, né, e conseguir um adiantamento sobre o patrocínio da turnê, fazendo uma tokenização fatiada ali da sua propriedade digital. Né? Então, transforma completamente o mercado de qualquer tipo de propriedade. Né? Tudo vira alguma coisa que pode ser fatiado, investido e ter um smart contract por trás. Né? E só para fechar o tema tokenização, nós dois estamos no Chiefs Group, e o Chiefs Group nada mais é do que a tokenização do conhecimento, a tokenização do talento, né? Então, até o capital intelectual se tornou tokenizável, né? Sim, porque você pode ir lá comprar uma fração de mim e pagar só por essa fração. Vou trabalhar part-time para você. Exatamente. Como crescer profissionalmente no mundo digital first? Você precisa ser digital. A resposta é meio óbvia, meio simplista, mas o que eu falo de você ser digital? Você ter um mindset digital. Acho que você precisa compreender que digital não é tecnologia. Acho que essa é uma primeira descolamento que você precisa fazer. Quando a gente está falando de digitalização, e a gente usa né, no dia a dia, mas muita gente não se dá conta disso, a gente está falando de desmaterialização. Então, entender que o mundo ele não é mais só feito de objetos físicos, ele é feito de objetos não físicos, objetos digitais. E como uma empresa que negocia objetos digitais, ela não precisa de um espaço físico, porque ela não precisa de armazém, ela não precisa de balcão, ela não precisa de estoque, não precisa de vitrine física. Então, os objetos digitais, a desmaterialização, ela permitiu também a deslugarização. Então, você pode trabalhar com objetos que não são físicos e você não precisa de um lugar físico para trabalhar. Então, você precisa... Essa é uma primeira construção para você ser digital. Né? Mas eu quero fazer algo com objetos físicos. Está no meu DNA, minha família vem disso. A oportunidade que eu encontrei com objetos físicos, ok, mas lembre-se que você pode transacionar isso sem ser fisicamente. Você pode fazer toda a transação, toda a comunicação, né, de uma forma digital, né, sem a necessidade de espaços físicos. Você não precisa de local físico para sua empresa trabalhar, você não precisa de local físico para você trabalhar, você não precisa de local físico para vender seu objeto físico, né? Você vai ter que ter um lugar para armazenar, né? E vai ter que usar um sistema de logística que pode ser completamente digitalizado para entregar isso para o seu consumidor. Mas então a desmaterialização e deslocalização é o primeiro passo, né? E aí, com a desmaterialização, né, quando a gente fala de objetos digitais, a gente começa a ter outras possibilidades. Por exemplo, quando a gente falava de automação no mundo físico, a gente estava falando de robôs, esteiras, estruturas caríssimas para automatizar. Quando a gente fala de objetos digitais, automação é código. Automação são, às vezes, plataformas de low-code, no-code, onde você pode automatizar as coisas arrastando e soltando. Né? Então, se é digital, se o objeto que está transacionando no processo é digital, o processo pode ser automatizado. Então, tem que ter um mindset de automação. Se o diferencial, como eu já falei aqui antes, da tecnologia é a experiência que ela proporciona, eu preciso entender o básico da tecnologia que estou trabalhando, mas meu foco tem que ser na experiência. A tecnologia não é ela em si que é disruptiva, mas a experiência que ela proporciona. Então, você precisa entender o básico da tecnologia para implantá-la, você precisa ter o foco na experiência, para ter o foco correto dos negócios que usam tecnologia, e hoje todo negócio usa tecnologia. O que é a digitalização? Que é a desmaterialização e deslocalização. E do mindset digital, que envolve automação, envolve experiência, envolve dados, e eu gosto de colocar um quarto, que eu acho que é muito relevante, que é o storytelling. Que num mundo com tanta tecnologia, com tecnologia tão complexa, como é que você explica para as pessoas o que você está vendendo e como funciona? Contando histórias. Porque se você tentar explicar a tecnologia, nem todo mundo está interessado em saber. Então, e perceba que tudo isso que eu falei requer uma interferência humana, né?
estou falando do que a máquina está gerando por trás, mas cabe a você automatizar, cabe a você olhar para a experiência e criar uma experiência, cabe a você olhar os dados e interpretar os dados junto com a sua experiência, cabe a você contar histórias. E aí que você não vai ser substituído por uma máquina. Então, esse vamos dizer assim, é a estrutura que você tem que ser para ser um profissional digital. Né? Então, quais são as skills humanas, né? As hard e soft skills humanas que você tem que ter para você ter sucesso no mundo digital? Então, é entender o que ele é e entender como manipulá-lo, né? De forma eficiente. E em todos esses pilares leva um outro conceito que você trabalha também, que é o de customer centric, né? Porque você, para poder estruturar cada um desses pilares, você tem que estar nas vestes, né, do consumidor e do cliente o tempo todo, não é isso? Exato. Como eu vou automatizar? De uma forma que torne a experiência melhor para o consumidor. Experiência nem precisa falar que é totalmente focado no consumidor. Quando eu olho para os dados, eu tenho múltiplos insights. Quais insights? Como que eu decido aqueles que geram uma experiência melhor para o consumidor? Quando eu conto histórias, que história que eu vou contar? A história que funciona melhor. Mas se eu não partir da demanda, que é o cliente, então qualquer ideia que eu tiver de meta corporativa é estúpida. E um monte de gente faz metas estúpidas e termina o ano e não bateu as metas. E você é um case, um exemplo prático de marca pessoal, esse é o assunto. Para você, qual que é a importância desse processo de carreira hoje, da construção de uma, até sendo um influenciador, como você é, palestrante, consultor, da construção de uma marca pessoal sólida, forte? Eu trabalho com consultoria de design de futuros. O que é um design de futuro? Né? Você imagina como o futuro vai ser? Né? Vou falar de forma bem simplificada, é um pouco mais complexo que isso, né? Quem conhece o processo e viu aqui simplificando, não fica bravo não, tá? Você imagina um futuro possível, nesse futuro possível você imagina como as pessoas vão viver, elas vão ter seus problemas nesse futuro possível, você pensa que produtos poderiam resolver esses problemas no futuro, aí você faz um backcasting, você volta e pensa, para eu no futuro ter aquele produto e serviço, o que eu preciso começar a fazer hoje? Você faz algo parecido com a sua carreira. Para onde você acha que o futuro está indo, o mercado que você atua está indo, o mercado que você gostaria de ir está indo, né? Para poder entregar isso nesse mercado futuro, o que eu preciso começar a fazer hoje? Para você desenvolver a marca pessoal, você tem que estar tornando pública o seu aprendizado. E muitas vezes as pessoas se seguram muito, porque enquanto elas estão aprendendo, elas têm medo de serem muito básicas e muito simples. Né? A questão é a seguinte, você sempre vai ser muito básico e muito simples para alguém. Eu conheço um absurdo de coisas. E absolutamente todas as coisas que eu conheço, existem centenas, milhares, milhões de pessoas que sabem mais. E não é assim que é o mundo, né? Você vê um monte de gente sendo bem-sucedida, escrevendo coisas que para você, que muitas vezes para muita gente é óbvio, mas para outras não são. Para o seu público, o que não é óbvio? Então, o que eu transformo a vida dessa pessoa quando eu publico esse conteúdo? Tem uma transformação? Tem um impacto? Se sim, publica. Se sim, publica. Como eu posso continuamente estar criando impacto? Que outros conteúdos eu posso trabalhar? E isso tem que estar alinhado com aquele projeto de futuro. Então, você tem que ter esse projeto de futuro, né? E aí você vai construindo conteúdos e vai usando isso para peneirar suas ideias. Né? Eu tenho um monte de coisas que eu estou estudando, quais têm impacto no meu alcance, essas viram conteúdo. Eu vou publicando as tecnologias. Tecnologias é feita de pessoas para pessoas. Então, eu gasto seu tempo estudando tecnologia, mas pensa como isso muda a vida das pessoas. Toda marca que existe, ela é admirada porque ela tem impacto na vida de alguém. Se você quer ser uma marca pessoal, você tem que ser uma pessoa que tem impacto na vida de alguém. Internei, muitíssimo obrigado pelo papo. A gente precisaria realmente fazer uma série com você. Eu vou te perturbar novamente em algum momento, que a lista de pessoas interessantes você pode imaginar pelo que você também é contemporâneo como eu. Sim, muita gente para conversar, mas assim, fantástica entrevista. Muitíssimo obrigado e até uma próxima. Obrigado, cara. Muito obrigado pelos pontos que você trouxe, pelo prévio estudo da minha trajetória. É raro, já aconteceu algumas vezes, mas é raro a pessoa se debruçar de fato, fazer esse papel de jornalista, que é estudar primeiro o objeto, né, para vir e trazer uma entrevista. Então, parabéns, cara. Gostei muito. Faz tempo que não dava uma entrevista tão gostosa, tão profunda. Assim. Obrigado pelo feedback. Valeu, cara. Investimento